Boa tarde, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje, em língua portuguesa, na página 34, iremos ver o tema figura de linguagem. Mas antes de dar prosseguimento ao livro, eu coloquei aqui para vocês uma explicação sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos de estilo importantes no texto escrito e também na oralidade. Elas nascem para atender necessidades do falante em dizer as coisas de uma maneira diferente e, assim, surpreender o interlocutor. Então, figura de linguagem é um recurso especial usado pelo emissor para dar maior expressividade à mensagem. Voltando aqui ao seu livro, ele traz essa definição aqui para nós. Figuras de linguagem são recursos utilizados para explorar a linguagem de maneira expressiva e criativa. Um tipo de figura de linguagem é a personificação, recurso que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, ou seja, a seres que não têm vida. E aí tem um exemplo. As pedras se entendem muito bem. As pedras é um ser inanimado e se entendem, está atribuindo uma característica humana a um ser inanimado. Personificação podemos chamar também de prosopopeia, ok? É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. E aí temos mais 3 exemplos. O sol amanheceu triste e escondido. O fogo dançava com o vento. A cadeira começou a gritar com a mesa. Então, vocês podem perceber que nestas frases há qualidades, sentimentos, características humanas sendo atribuídas a seres irracionais e inanimados. Página 37, concordância verbal, agente. Tanto o uso de agente como de nós estão corretos. A diferença é que agente é empregado em situações informais de comunicação. Para situações formais, é indicado o uso do pronome nós. Embora agente indique mais de uma pessoa, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular. Aqui tem um exemplo. A gente viu a múmia. O verbo é conjugado na terceira pessoa do singular. E nós vimos a múmia. O verbo é conjugado na primeira pessoa do plural. Na página 38, vem por tema ortografia. Agente vezes agente. Então, o agente, né, separado, nós já vimos na página anterior, né, que ele pode substituir o pronome nós em situações informais. E agora nós vamos ver aqui o significado da palavra agente junto. A palavra agente tem vários significados: causador, pessoa de uma corporação, agente de polícia, aquele que pratica uma ação, entre outros. Então, essa é a diferença entre o agente separado e o agente junto, ok? Na página 39, nós temos aí por tema 2 sinais de pontuação, travessão e parênteses. Vamos relembrar aí a definição de pontuação. Pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto.
Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. Os parênteses. Funções. Primeira função: fazer comentários ou intercalações acessórias. E aí nós temos um exemplo. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Entre parênteses, eu acho. Então, é um comentário. Segunda função, em indicações bibliográficas. O exemplo. Mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. E aí vem o sinal de pontuação, né? E o autor que citou essa passagem que eu acabei de ler, que é Chico Buarque de Holanda. Então, os parênteses estão indicando uma referência bibliográfica. 3. Nas indicações cênicas das peças de teatro. Tomás, é meu, tenho dito, Sampaio, pois não é, não, senhor. Parênteses, agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado. Então, aí está, o parênteses está na função de indicação cênica, né, do ato da peça de teatro. No seu livro, vem esta definição. Esqueci de falar dos travessões. Vamos voltar aqui. Travessão. Empregado para indicar a fala, começo ou fim, e a mudança de interlocutor. Travessão. Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. 2. Para enfatizar expressões ou frases. Foi poeta, travessão. Sonhou, travessão. E amou na vida. Impossível escrever o poema, travessão. Uma linha que seja de verdadeira poesia. Agora, no seu livro, na página 39, os travessões e os parênteses podem desempenhar uma mesma função nos textos, destacar uma informação. Então, é isso que o seu livro traz, né? Que esses dois sinais de pontuação podem desempenhar uma mesma função, que é destacar uma informação. E aí vem o exemplo, que é a mumificação feita no Egito. Travessão, país da África, travessão é estudada até hoje. A mumificação feita no Egito, abre parêntese, país da África, fecha parêntese, é estudada até hoje. Então, vocês puderam observar que estes dois sinais de pontuação, eles estão destacando uma informação. Ok? Agora, nós vamos para a página 40. Antes de dar início, vamos relembrar o que são conjunções. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. Bimestre passado nós estudamos algumas conjunções coordenativas e algumas subordinativas. Essa conjunção que o seu livro traz, que é de causa, ela é uma conjunção subordinativa. Então, vamos relembrar. As conjunções subordinativas ligam duas orações, sendo uma a principal e a outra a subordinada, de modo que a subordinada completa sintaticamente a principal. Observe. Eu acho que vai esfriar hoje à noite. Eu acho é a oração principal. Que vai estudar hoje,
que vai esfriar hoje à noite é a oração subordinada. A conjunção subordinativa, adverbial, causal vamos fazer uma coisa aqui de novo, tá? E aqui nós temos as conjunções subordinativas adverbiais causais. Exemplo: fique calado porque não pediram. Desculpa, de novo. E aqui nós temos conjunções subordinativas adverbiais causais. Exemplo: fiquei calado porque não pediram minha opinião. Comprei apenas as revistas porque nenhum livro me interessou. E aí você pode observar que a palavra porque, ela está unindo essas duas orações. Ela é uma conjunção que indica causa, né? Estabelece uma relação de causa. Fiquei calado porque não pediram minha opinião. Então, esse porquê introduz uma relação de causa. Comprei apenas as revistas, porque nenhum livro me interessou. Principais conjunções: porque, visto que, uma vez que, como. Voltando aqui para o seu livro, nós temos essa definição. As conjunções e as locuções conjuntivas que estabelecem uma relação de causa são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas causais. E aí nós temos dois exemplos. O primeiro: como você lê o artigo, sabe o que é mumificação natural. Esse como é uma conjunção com o sentido de causa. Segundo exemplo: já que você leu o artigo, sabe o que é mumificação natural. Já que é uma locução conjuntiva com sentido de causa. São exemplos de conjunções e locuções conjuntivas causais, como, porquanto, porque, já que, uma vez que. Ok? E finalizamos por aí o nosso conteúdo para a aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e beijinhos.